Graças e paz, meus irmãos, que alegria estarmos novamente reunidos para fazer a EBD em casa. Em casa, nós estamos felizes em estarmos retornando à atividade da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e ter você do outro lado, na expectativa de dizer de que hora vai começar. Não começa não, então alguns detalhes a gente estava fazendo, porque estamos nos adaptando ao local onde nós estamos, mas sem sombra de dúvida, graças a Deus por estarmos já iniciando a EBD. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Hoje eu não trouxe meu caderninho, mas acredito que você esteja com seu caderninho em caneta, para nós darmos sequência ao estudo sobre profecia. E se vamos dar sequência ao estudo sobre profecia, vamos fazer uma enquete? Que tal vocês aí pensarem e começar a mandar para a gente o que significa profecia? O que é profecia? Porque existe na Bíblia mais de 1000 profecias, onde 500 delas já foram realizadas e temos outras a serem cumpridas. E o que significa, qual a importância ou o que significa profecia para você? Mas antes disso, vamos nos preparar junto com você para darmos início à aula de hoje, que tem como título A Rocha, uma profecia que foi profetizada por Ezequiel, o profeta Ezequiel, falando sobre uma cidade conhecida como A Rocha. Então, antes vamos nos preparar orando, e o grupo de louvor, que hoje eu estou bem acompanhado, vai nos ajudar, junto com os irmãos, louvarmos ao nosso Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos aí em casa para juntos iniciarmos a EBD, orando, pedindo a Deus proteção ao teu lar e para cada um de nós. Pai, nós somos te gratos, porque estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, onde bem sabemos que é a melhor escola do mundo. Então, Senhor, recebe de nós a nossa gratidão por estarmos agora adentrando em cada lar, e que cada lar seja abençoado pela Tua Palavra. A Tua Palavra, Senhor, seja viva e eficaz na manhã de hoje e no início dessa nova semana. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus. Grupo de louvor. Cada manhã
misericórdia de Deus se renova, e eu tenho plena certeza que está se renovando na vida de cada irmão que está acompanhando conosco essa live, na certeza de que a Escola Bíblica Dominical tenha um papel fundamental de renovação, de inspiração e, acima de tudo, de conhecimento da palavra. Antes de fazer o estudo de hoje, eu gostaria de recapitular bem rápido alguns textos e em seguida eu vou chamar o grupo de louvor de novo. Já estavam pensando em sair aqui de perto de mim, mas eu vou fazer com que eles fiquem bem pertinho de mim e eu não me sinto tão só, né? Meus irmãos, domingo passado, não sei quantos lembram, que nós iniciamos o estudo sobre a importância da profecia. Por que trazermos esse estudo à tona diante de uma situação atual que nós nos encontramos? É porque a profecia é, sem sombra de dúvida, a principal bússola extraída da Bíblia que nos dá a previsão do futuro, com exatidão, com clareza e com 100% de acerto, não tem variação de dúvida. Então nós vimos, domingo passado, 3 nomes que foram anunciados pelos profetas há 100 anos atrás. Ele anunciou, com 100 anos depois aconteceu, outro com 300 e outro com 750 anos. Eu me refiro a Ciro, lembram? Ciro, nós vimos Ciro, depois, deixa eu só recapitular, Josias e o nome Emanuel, que foi o nome de Jesus. E daí nós vimos como, com bastante precisão, os profetas não só profetizaram, anunciaram, mas realizou-se conforme cada um no seu tempo. E por isso que torna a Bíblia a melhor indicação ou a melhor bússola em que eu e você podemos ter para prevermos o futuro. Não na condição de adivinha, de ser uma adivinhação, mas na condição de, conhecendo as Escrituras, nós não seremos surpreendidos ou ficarmos com medo ou qualquer outra situação. Por isso, da importância de darmos continuidade a esse estudo, nós vamos ver 10 situações que o autor do livro quer apresentar para vocês. Mark Kitcork, aí vocês sabem que eu dou um anônimo, né? Mas as afirmações impressionantes da profecia bíblica. Eu estou me baseando por esse autor, mas acima deste livro e de qualquer outro livro, a Bíblia. Não tem como. Então, a Bíblia primeiro, depois ele. E hoje nós vamos convidar os irmãos a abrir suas Bíblias, e os que estão aqui, em Ezequiel capítulo 26. Nós vamos ler só os versículos de 1 a 4, só que essa profecia do profeta Ezequiel a uma determinada cidade está registrado dos capítulos 26, 27 e 28. Então, os irmãos, nós não vamos ler o 26 todo, nem o 27, nem o 28, mas vamos pontuar alguns desses versículos para que vocês vejam como será importante para nós estudarmos a palavra de Deus, que já está registrado na história. Sentado como estamos, vamos fazer diferente. De pé, referente à palavra de Deus, e vamos ler esses versículos. Por favor, Rebeca, ajuda aqui, vê se deu ando. Ezequiel capítulo 26. Os versos de 1 a 4 é a profecia contra Tiro. Diz a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra de Deus diz assim: no 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, visto que Tiro disse a respeito de Jerusalém: a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Assim diz o Senhor Deus, assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, coloco-me contra ti, e contra ti farei subir muitas nações,
a semelhança do mar que faz subir as ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e derrubarão as suas torres. E eu farei o seu solo e farei dela uma rocha nua. Que Deus nos abençoe. Podemos sentar? A palavra foi lida. Ela sendo lida, nós temos que pedir a orientação de Deus. Pai, nesse momento, pedimos que Tu venha estar conosco, interpretar a Tua palavra em favor de nós, para que possamos extrair delas mensagens ricas para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto que, se nós ficássemos só com esses 4 versículos, não entenderíamos bem, mas é a introdução de uma profecia dita pelo profeta Ezequiel e que aconteceu nos anos em que o rei, a própria nação, a própria cidade de Tiro, junto com a de Jerusalém, estavam no auge. Mas antes de chegarmos a essa cidade, eu gostaria de fazer referência ao que o autor comenta sobre Alcatraz. Não sei se os irmãos sabem que na cidade de São Francisco existe uma ilha conhecida como Alcatraz, que foi, durante um bom tempo, uma prisão federal da América, lá onde os maiores criminosos ficaram ali sem ter possibilidade de fuga. E já foi filme, enredos, tantas outras coisas. Mas ainda hoje está lá. O que nós vamos trazer para os irmãos é um fato histórico que ainda também está lá, só que está lá só a ruína de uma cidade que era, na época, considerada como a princesa dos mares. Tiro, uma cidade da Fenícia, muito rica, porque se encontrava próximo ao mar Mediterrâneo, numa rota marítima privilegiada. E o rei de Tiro, junto com toda a sua cidade, enriqueceu, só que tinha como principal concorrente naquela época Jerusalém. Jerusalém era uma cidade também rica, que já era na parte terrestre, das caravanas. Então, toda a mercadoria tinha que passar por Jerusalém. Jerusalém também se tornou-se uma cidade muito rica. Então, Jerusalém e Tiro pela via marítima e Jerusalém pela via terrestre, elas concorriam entre si. Só que o rei Nabucodonosor investiu contra Jerusalém e fez com que Jerusalém começasse a ser saqueada, destruída. Daí aconteceu algo, meus irmãos, profético. Uma zombaria. A cidade de Tiro, quando soube que Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém, ela zombou, ela ironizou, disse: agora que as portas foram arrombadas, eu enriquecerei. Dizendo o quê? É como um comerciante rindo da desgraça do seu concorrente. E depois daquele riso, daquela zombaria, Deus declara uma profecia, meus irmãos. Segundo os matemáticos afirmam, é como se fosse algo de 1 em 400 milhões de acertos. 1 para 400 milhões de acertos. Era uma coisa quase que inacreditável, uma profecia vinda, da forma que veio, dizendo que a cidade de Tiro não ficaria pó, não ficaria nada. Ela que foi construída sobre uma rocha, sobre uma ilha, de parede dupla, de tudo que você possa imaginar, já era uma fortaleza por si só. Ela seria destruída e as rochas que apoiavam a cidade ficaria nua, servindo de rede para secar as redes dos pescadores. Então, qual a importância de a gente trazer um fato histórico que já aconteceu, mas foi profetizado quase há 250 anos antes de ser propriamente consumado? Porque com o ataque que houve, os irmãos vão me seguir uma sequência aqui, que eu gostaria que vocês começassem a raciocinar junto comigo. Essa sequência está no versículo 2. Começa no versículo 2 algo que é profetizado a Tiro. Acompanhe aí, por favor, do livro de Ezequiel,
capítulo 26, o verso 2, diz assim: Filho do homem, visto que Tiro disse a respeito de Jerusalém, olha o que é que Ciro disse a respeito de Jerusalém: a porta dos povos está quebrada, está aberta para mim, para Tiro, dizendo, né? Agora que ela está em ruínas, eu me enriquecerei. Ele disse que iria se tornar totalmente rico porque não teria concorrência. Daí para frente, meus irmãos, surge algo em que os habitantes de Tiro estavam acostumados, porque eles dominavam a prática marítima. O mar Mediterrâneo para eles é como se fosse o quintal de casa. Eles tinham uma prática, conheciam, e a profecia começa a trazer algo que ilustrava bem o que iria acontecer com elas. Uma vez que elas estavam acostumadas com o mar, a profecia já começa dizendo no verso 3: Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, coloco-me contra ti, e contra ti farei subir muitas nações, à semelhança do mar que faz subir as ondas. Era um tsunami. A partir de então, todos da cidade de Tiro começam a escutar a profecia do profeta Ezequiel, mas não deram crédito. Acreditavam que isso era impossível de acontecer. Mesmo que as ondas viessem a bater sobre a cidade de Tiro, construída naquela ilha com rochas, ela não seria destruída. Daí, meus irmãos, começa a acontecer algo que nós vamos ver no capítulo seguinte, quando os habitantes de Tiro e a nação do povo ficou, posso dizer assim, confortável em achar que essa profecia nunca aconteceria. Mas para isso, nós vamos dar uma pausa aqui, vamos louvar ao Senhor enquanto os irmãos respondem à enquete. O que significa profecia para você? Algo simples, está na Bíblia, mas é importante saber como é que os irmãos veem ou têm, qual é a definição que você tem do que é profecia. Se é algo que tem relevância, se não tem, se é importante, se não é. Tá? Então, vamos louvar ao Senhor e depois dar continuidade ao estudo. Vamos louvar hinos que confiam no Senhor. São como montes de céus. Não dá para viver sem Jesus, só com Ele. Então, com essa certeza que o povo de Israel tinha, essa era a certeza que o povo de Israel tinha e o povo de Tiro não tinha.
Por que, meus irmãos? A gente vai ver como se sucedeu, como se concretizou essa profecia e também trazer a importância dessa profecia para os dias de hoje nosso. Quando Nabucodonosor, em 586 a.C., começou a invadir Jerusalém, daí surgiu esse boato de que Jerusalém estava sendo destruída e 585 a.C., a profecia de Ezequiel se concretizou ou foi anunciada e começou também até antes de Jerusalém ser totalmente destruída. Como entender essa relação de espaço e de tempo? Vejam bem, quando Nabucodonosor começou a invadir Jerusalém e começou os boatos de que Jerusalém estava sendo derrotada, o povo de Tiro começaram a zombar, visto nesse versículo 2 que nós acabamos de ler. Quando eles começaram a zombar de Jerusalém, Deus, que é o Deus de Jerusalém, o Deus nosso, que somos os gentios, que o recebemos, ele foi que, de imediato, mandou Ezequiel vir com a profecia. E é interessante começarmos a analisar a situação de espaço e tempo. Jerusalém não tinha sido nem totalmente ainda destruída. A cidade de Tiro começa a zombar. Deus manda uma profecia e com menos de 10 anos, uma década só, começou a se concretizar o que Ezequiel estava dizendo. Então, paralelamente, é como se Nabucodonosor saísse de Jerusalém e fosse para Tiro, a cidade de Tiro, da Fenícia. Uma cidade, meus irmãos, que o capítulo 28 de Ezequiel, capítulo 26, 27 e 28 é a tarefa de casa. Estamos numa escola, estamos numa aula, tem que ter tarefinha, tem que ter tarefa. Bíblia, ler, viver e crescer, vamos a EBD. Eu não quero que vocês leiam agora, porque os daqui já estão começando a folhear para ver os capítulos 27 e 28. Não. Mas eu gostaria que vocês lessem o capítulo 28, meus irmãos. Capítulo 28 vai dizer como era rica a cidade de Tiro. A riqueza, como eles negociavam, como o ouro, as tapeçarias, a perfumaria, os perfumes, tudo caro, as coisas mais ricas que tivessem circulando no mundo passava pela cidade de Tiro. Então, nós estamos falando de algo que não só de matéria-prima, mas de material bélico, de exército, de fortaleza. Tiro era considerada a princesa dos mares, porque todos os olhares marítimos ou terrestres culminava para a cidade de Tiro, na Fenícia. Por isso que essa profecia ela é tão forte, porque naquela época nenhum historiador, ninguém daquela época acreditaria que isso fosse se cumprir. Por isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o versículo 7 agora, do capítulo 26. Como o profeta descreve que irá acontecer passo a passo com eles. O que é que iria acontecer com eles a partir do versículo 7? Vamos acompanhar a leitura, diz assim: assim diz o Senhor Deus contra Tiro: trarei do norte Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, carros, cavaleiros, sim, batalhões e grande multidão. Aí vou ler o verso 8 para que vocês entendam melhor. Ele matará pela espada tuas filhas que estão no continente e construirá torres contra ti, levantará trincheiras e preparará escudos. Verso 9. Dirigirá golpes dos seus arites contra os teus muros e derrubará tuas torres com machados. E aí diz daí para frente tem toda a descrição do que iria acontecer com essa cidade. E não foi diferente, meus irmãos. A Bíblia relata que
para que isso acontecesse, a cidade de Tiro conseguiu resistir durante 13 anos essa investida contra a cidade. 13 anos. Só que existe um detalhe nessa profecia que não só ficou relacionada ao rei Nabucodonosor. Não. Essa profecia ela foi muito mais profunda, muito mais abrangente contra a cidade, simplesmente por causa de uma zombaria. Eu quero abrir um parênteses agora aqui. Você já pensou que zombar de algo ou de alguém pode trazer sérias consequências para a vida de quem está zombando, para a vida daquele que insultou? Porque nós estamos vendo um texto, nós estamos estudando a história da Bíblia, em que uma nação zombou, acredito que tinha sido o rei de Tiro junto com seus súditos, com seus oficiais, mas toda a nação teve como consequência. Então, esse simples ato de zombar trouxe consequências que até os dias de hoje está lá, registrada na história, para que se veja o cumprimento das Escrituras. Então, é importante destacar que essa profecia não se foi só anunciada em relação ao rei Nabucodonosor, mas muito mais. Diz que outros reis haveriam de também guerrear contra Tiro. Então, Nabucodonosor, na realidade, passou 13 anos, mas um outro conquistador, Alexandre Magno, ele também estava previsto na profecia. O rei Ezequiel profetizou sobre Alexandre, e é interessante, nós conhecemos bem, é uma história contemporânea, né, de Alexandre o Grande, etc. Mas que Tiro também estava previsto na profecia a comentar sobre isso. Nós vamos ter um capítulo, acho que no próximo domingo ou outro, só sobre Alexandre, como a Bíblia relaciona a história de Alexandre o Grande com a Bíblia, a importância, entende? Por isso que nós vamos ver com mais detalhes isso mais na frente. Vejam aí, no verso 2, não é no verso 2, mas no verso, deixa eu ver se é no verso 7 ainda, que ele fala que outras nações iria também saquear, guerrear contra eles. Não sei se é no verso 6 que ele diz que outros povos bem, eu vou achar o versículo que aqui no versículo 3, assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, coloco-me contra ti, e contra ti farei subir muitas nações. Isso, obrigado. Muitas nações, não era só a nação babilônica que iria atacar Tiro, mas sim outras nações seriam levantadas para destruir a ele. A situação de Tiro começou a ficar agravante quando eles começaram a ver qual foi a estratégia que Nabucodonosor conseguiu para chegar a eles que estavam numa ilha. Então, da cidade de Tiro até a ilha deles mesmo também, Nabucodonosor começou a construir uma trincheira. É como se nós pensássemos aqui, na nossa região, naqueles diques da praia de Bairro Novo. Quem aqui já foi para a praia de Bairro Novo? Levanta a mão, por favor. Todo mundo ou poucos? Todo mundo, né? Então, quando a gente vai na praia de Bairro Novo aqui em Olinda, tem um dique que adentra, vai mar adentro. Foi a mesma estratégia que naquela época o rei Nabucodonosor encontrou. Começou a fazer um dique de 60 de largura e começou a avançar em direção à ilha. E o povo de Tiro na ilha zombavam, achavam aquilo impossível. Eles riam da situação, mas na medida que eles foram vendo que estava avançando e que Nabucodonosor já tinha destruído a cidade,
e estava se dirigindo para a ilha. Eles começaram a ficar amedrontados, mas era cumprimento da palavra. A profecia, ela não tem variação para o seu cumprimento, ela vai se cumprir na minha e na tua vida, na nossa vida. Amém? Porque existem profecias, meus irmãos, para nós, voltada para o reino, que eu e você não podemos duvidar. E assim foi acontecendo. E a cidade de Tiro, durante 13 anos, a parte continental da cidade caiu na mão de Nabucodonosor, conforme Ezequiel havia profetizado durante o texto do versículo 8 ao 11, que nós vamos ler agora. Diz o versículo 8: Ele matará pela espada tuas filhas, estão no continente, e construirá torres contra ti, levantará uma trincheira, preparará os escudos, dirigirá os golpes dos seus arietes contra os teus muros e derrubará tuas torres com machado. Ele te cobrirá de poeira por causa dos seus muitos cavalos, quando entrar pelas tuas portas, como quem entra numa cidade cujos muros já foram derrubados. Teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carroças e dos carros. Pisará todas as tuas ruas com as patas dos cavalos. Matará teu povo pela espada, e as tuas torres cairão por terra. Meus irmãos, olha, é uma profecia. Na vida que eu estava estudando essa semana eu tive a oportunidade de estudar a palavra de Deus, esse livro, lá em Fortaleza. Estava a trabalho e lá eu assisti o culto, faz um parênteses. Assisti o culto de oração e vi como Deus age da forma certa, como Ele quer. Sérgio, o diácono Sérgio, estava previsto trazer a reflexão, mas Deus tocou no coração de Rebeca, e Rebeca falou com ele e ela anunciou. Sabe o que é isso? É providência de Deus, é ação de Deus. E eu lá vibrei, participei, interagi junto com os irmãos, e a sensação é muito forte quando a gente está lá do outro lado e vê de perto um trabalho quando é feito com seriedade. Então, de perto, o povo de Tiro e a cidade de Tiro viram que com Deus não se zomba, com Deus não se brinca, e viram como Deus levou a sério a sua profecia. Deus não teve como aliviar. Zombou de mim, não zombou de Jerusalém. Então nós somos a menina dos olhos do nosso Deus. Por isso que temos aquele que cuida da gente. Já chegou no local e disse assim, tem um lembrete dizendo assim, vigiado 24 horas, né? Uma câmara, tal, aquilo outro. Nós somos eternamente vigiados por Deus. É o que nós temos que associar nessa profecia. Mas não ficou só aí. Depois desses 13 anos em que o rei de Tiro resistiu a Nabucodonosor, surge daí uma outra investida, Alexandre o Grande, investindo contra Tiro, porque sabia que a cidade de Tiro tinha muita riqueza ainda. Uma parte da cidade tinha sido invadida por Nabucodonosor, mas a outra parte ainda continuava comercializando e rica ainda. Aí o que é que surge? Surge o Alexandre, que com o conhecimento e as estratégias de guerra, ele sai com uma investida mais audaciosa para a ilha de Tiro e consegue em 7 meses, de dezembro a julho, no ano, deixa eu dizer aqui precisamente para vocês, 575 a.C., aliás, desculpem, 573 a.C., porque 13 anos foi que se concretizou o que Ezequiel tinha dito. E o mais interessante é que Alexandre Magno, ele destruiu e saqueou em 7 meses. Só que Ezequiel já tinha anunciado que iria acontecer isso
há 255 anos antes desse fato acontecer, lá em Ezequiel capítulo 26, nos versos de 12 a 14. Nós vamos deixar esse último texto para que os irmãos acompanhem conosco o enredo final dessa destruição da cidade de Tiro. Os versos de 12 a 14 diz assim. Eu vou ler de 12 ao 21 para a gente concluir todo esse versículo, todo o capítulo 26. Eles também roubarão tuas riquezas, eles, aí já está no plural, não está mais no singular, e saquearão tuas mercadorias, derrubarão teus muros, arrasarão tuas lindas asas, lançarão tuas pedras, tuas madeiras e teu solo no meio das águas. Farei cessar o barulho dos teus cânticos, e não se ouvirá mais o som das tuas harpas. E farei de ti, olha só, meus irmãos, aí está o auge, o ápice da profecia. Olha o que ele diz aí no verso 14. E eu farei de ti uma rocha nua, virás a ser um local em que se estende redes de pesca, nunca mais serás edificada, pois eu, o Senhor, falei isso, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro. Por acaso as ilhas não tremerão com o estrondo da tua queda, quando gemerem os feridos e se executar a matança no meio de ti? Então todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos e deixarão de lado os seus mantos e despirão suas vestes bordadas. Eles se assentarão no chão com roupas de tremor e estremecerão a cada momento e ficarão apavorados por tua causa. E farão uma lamentação sobre ti e dirão: como pereceste, ó cidade afamada, tinha fama, povoada de navegantes, tu que foste forte do mar, tu em teus moradores atemorizantes a todos os que habitavam ao redor. Todo mundo temia a Tiro. Agora as ilhas estremecerão no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar se espantarão pela tua saída. Pois assim diz o Senhor Deus: quando eu te transformar em cidade abandonada, como as cidades desabitadas, quando fizer subir sobre ti as ondas do mar, e as tuas águas te cobrirem, eu te farei descer com os que descem à cova, ao povo do passado, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, com ruínas antigas, juntamente com os que descem à cova, para que não sejam habitadas. Estabelecerei a glória na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e não existirá mais, embora te procurem, nunca mais serás encontrada, diz o Senhor Deus. Algo muito forte, meus irmãos. Algo em que, sem sombra de dúvida, para os historiadores, os aí, tá. Como é um profissional de oceano, hein? Oceanógrafo, sei lá, os irmãos sabem, entenderam? Um especialista do mar. Para os que vão em busca de tesouro, já investigaram, já comprovaram como aconteceu tudo isto que está na Bíblia. É interessante começarmos a perceber aqui que a profecia, ela foi minuciosamente descrita passo a passo. Ela foi, na medida dos ataques, foi evoluindo ao ponto do profeta dizer como outras nações próximas viriam àquela nação em que eles temiam muito. Outros reis e príncipes iriam se curvar diante de um Deus todo-poderoso que fez algo naqueles dias e nos dias de hoje, algo miraculoso. O que é que quero deixar como parte conclusiva dessa lição de hoje para os irmãos? Durante
as investidas tanto de Nabucodonosor como de Alexandre o Grande, muitos de que viviam na cidade de Tiro e adjacência começaram a ver a intervenção e a ação de Deus contra uma nação que era poderosíssima. É como se nos dias de hoje quem quisesse brincar de mexer com os americanos, né? Então é mais ou menos fazendo uma comparação. Mas a nação mais poderosa do mundo é a de Israel. Não podemos nós, cristãos, ficarmos com dúvida disso. Porque se aqui eu trago aos irmãos um relato de um fato, de uma nação, de uma região que zombou de Jerusalém, imagine o que prever que todas as nações se unirão contra Israel, e aí ainda não será o fim, e Israel subsistirá. É uma profecia que irá se cumprir, está já o pano de fundo sendo preparado para a gente. As nações irão se unir e irão todas quererem atacar Jerusalém, e Jerusalém resistirá. Por quê, meus irmãos? Está aqui, porque o Deus de Jerusalém é o Deus a quem nós tememos. Tenha certeza disso. Estudar a profecia tem um significado profundo para a gente, porque além de estudarmos a história, o que a história está prevendo, nós estamos, em outras palavras, meus irmãos, começando a entender a relação da história do passado com o presente e o futuro. Estudar as profecias na Bíblia vai nos dar um embasamento de sabermos onde nós queremos chegar através das profecias que estão na Bíblia. Então, eu entendo e quero concluir aqui com vocês o que o autor coloca como algo, uma prova inabalável. Há mais de 100 anos, conta-se que um viajante, ele foi ao local onde havia a cidade de Tiro, e ele descreveu as ruínas exatamente como Ezequiel havia profetizado. Ele descreveu minuciosamente. Ele disse assim, olha, ele disse, a ilha não tem mais de 1,5 quilômetro de comprimento. A parte que se estende sobre o estreito, a palavra. Amém? A palavra de Deus é sem sombra de dúvida, é inerrante, não tem erro. É através dela, na escola bíblica dominical, que eu e você estaremos nos alimentando para exercermos bem o nosso papel como cristão. Não basta só para que uma dessas profecias sobre Tiro fosse cumprida, com tal exatidão, incluindo todo o detalhamento, seria a razão de 1 para 400 milhões de acertos. Olha, depois de 400 milhões é que poderia acontecer um acerto, ainda improvável, mas aconteceu exatamente como a Bíblia descreveu. Domingo que vem, quero convidar vocês a uma profecia que fala sobre a ascensão e queda do maior conquistador da história, que foi Alexandre o Grande. Nós haveremos de conhecer um pouco da história de Alexandre o Grande, não pelos livros de história contemporânea, mas através da palavra de Deus. Como relacionar Alexandre o Grande com a Bíblia? Domingo que vem, eu quero te convidar para tirar essa curiosidade, que para mim também foi, mas sem sombra de dúvida, depois de lido e aprendido, não será mais curiosidade nenhuma, será fato em que nós conhecemos a palavra de Deus. Quero agradecer, compartilhar os irmãos, ver os irmãos que estiveram conosco, compartilhando, não sei qual foi a frequência, a média de frequência, eu não sei se Daniel tem, sabe, não sei se... 16 pessoas. Pronto. Então nós tivemos hoje 16 pessoas que participaram pelo Facebook e todos o grupo de louvor junto com a equipe de mídia. Então, graças a Deus, tivemos uma boa participação e vamos compartilhar aqui dos irmãos que estão participando e qual é a visão de cada irmão sobre profecia. Irmão Daniel,
Opa, desculpem, é Daniel que está mandando. É Josué Pereira. Profecia é uma mensagem vinda da parte de Deus que se refere ao futuro ao qual cremos pela fé. Se refere ao profecias, ao passado, ao presente e ao futuro. Josué, não só ao futuro, mas se refere às profecias como um todo, ela tem que ser vista pelo passado, o presente e o futuro. Profecia é algo, ele ainda diz, né? Profecia é algo vindo de Deus para nosso futuro ou para nos dar uma mudança de vida. Então reforço que não só o futuro. Rebeca Nayara, profecia é um sinal vindo de Deus através de homens escolhidos por ele, exatamente. Cris Farias, profecia se refere a acontecimentos futuros, também presentes, viu? E passado, porque nós não podemos deixar de olhar para as profecias que já foram realizadas, porque delas vamos extrair ensinamentos profundos para o dia presente, para o presente. Mateus Barbosa, profecia é uma revelação vinda do alto de algo que irá se cumprir em breve. Profecia, Ana Vitória, profecia é algo que vindo de Deus é revelado ao homem como acontecimento futuro, exatamente. Vinícius Barbosa, profecia é algo que ainda não aconteceu, mas já foi anunciado e Deus dá a certeza de que vai acontecer, amém, exatamente. Flávio Xavier, é um aviso para podermos corrigir nossos comportamentos, amém. Então, aqui conosco, né, quem participou conosco? Marli Cavalcante, mandamos um abraço para Marli, tivemos com ela lá em Natal, eu e Abraão, segunda-feira agora. Josué Pereira, Fábio Alves, Cris Farias, Gleice Yasmin, Flávio Xavier, Silvio Chaves. Então, todos esses que estiveram conosco, nós agradecemos a sua participação. Queremos reforçar o convite para vocês. Se Deus não voltar antes, nós estaremos, se for da vontade dele, na próxima EBD, realizando a vontade dele através do estudo da sua palavra. Mas quero concluir como nós iniciamos, louvando ao Senhor, e em seguida vamos orar. Então, nós vamos louvar, faça com que esse louvor seja algo que marque a minha e a tua vida. Vamos louvar ao Senhor. A profecia faz isso, que nós temos a certeza de que nada nos separará do amor de Cristo. Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso que estudar a palavra de Deus nos dá essa certeza de dizermos que nada louva aí, louva de tua casa.
expressa essa certeza para Deus. Pai, nós somos de graça, porque de uma forma muito especial Tu reservaste para nós esse privilégio de estudarmos a Tua palavra. Já nos alimentamos, Senhor, espiritualmente, e faz com que este alimento espiritual venha nutrir a nossa visão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém.